O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Permitam-me hoje fazer uma homilia um pouquinho mais comprida. Nós estamos dentro da 8ª do Natal. É o último domingo do ano. E a igreja nos dá a ocasião de celebrarmos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Ao mesmo tempo, a igreja nos dá a oportunidade, a chance de fecharmos o ano olhando para a parte mais importante de nós. Aquilo que há de mais importante em nós. Nós somos família. E essa é a verdade mais absoluta, mais perfeita. O que há de mais interessante de Deus em relação a nós. Não é à toa que Deus quis ser família. Aliás, não é à toa que Deus seja família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus não seja uma mônada, uma unidade sozinha, seca. Que Deus seja comunhão. Que Deus seja família. Que Deus seja comunhão de amor. Vou repetir. Não há coisa mais sagrada e não há salvação fora da família. Por isso que bom terminar o ano assim, celebrando a Sagrada Família, a nossa família. Eu não queria falar sobre o papel natural, biológico de cada pessoa, homem e mulher, na família. Que lugar, que posição, como é que é. Porque esse modelo genético, biológico, isso todo mundo sabe, está inscrito geneticamente, biologicamente em nós. Ah, tá, tem um monte de crítica. Sim, tem uma ideologia de gênero rolando por aí. Mas, para nós católicos, isso não é uma coisa que se põe nem em discussão. Está marcado, né? Geneticamente. Daqui a 10 mil anos, se acharem o meu esqueleto, se é que vai sobrar alguma coisa, que eu já sou magro, mas digamos que sobra alguma coisa, vão saber. Está geneticamente marcado em mim o meu gênero. Então não é disso que se trata. Muito menos não é a questão da função social, da função sociológica, de como na história a família foi sendo configurada culturalmente, historicamente e, portanto, variável, muitas vezes, dependendo da época, dependendo da cultura. Também não é isso. Porque cultura e época e história, nós sabemos que isso é variável. O que nós queremos saber é qual é o plano de Deus sobre a família. O que Deus tem a dizer a respeito da família? O que
na história foi a família, o que sociologicamente foi a família, o que culturalmente pode ser a família. Isso aí, estão aí os livros, estão aí os estudos de antropologia. Não é disso que se trata. Eu quero saber o que Deus diz a respeito do pai, da paternidade, do que é ser pai, do que é ser homem e pai, homem e esposo. Eu quero saber o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz a respeito de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher, nos planos de Deus. O que é ser filho e estar dentro de uma família, estar inserido numa família, seja ela do jeito que ela for. E cada um aqui que conte a sua história de família. É uma mais enrolada do que a outra, não é só a minha. Isso eu tenho consciência e certeza. Mas eu gostaria que você fosse comigo, a palavra de Deus. E aí você enxergasse o que Deus diz a respeito do pai, do marido, do esposo, em primeiro lugar. O pai, na primeira leitura, nós ouvimos que ele, e a mãe também, mas a Bíblia chama atenção para a figura do pai, é uma pessoa digna de respeito e honra enquanto tal. Mais ainda, se ele teme o Senhor. Aliás, nós cantamos isso lindamente no Salmo, cantado pela Dona Helena. Vocês viram aqui Dona Helena cantando. Coisa linda, né? Um exemplo. Dá um tapa na nossa cara, viu, Dona Helena? A senhora sabe que eu amo a senhora? E isso é um exemplo para a comunidade. A senhora colocar a sua vida, a sua experiência, a senhora que já é avó, bisavó, e ela veio aqui e ela cantou lindamente. O que ela cantou? Que um homem, um pai, um esposo, ele é digno quando ele trilha e teme o caminho do Senhor. Teme o Senhor e trilha os seus caminhos. Esse é o pai, esse é o esposo digno de ser honrado. Veja, ele é honrado sempre, mas quando ele trilha o caminho e ele teme o Senhor, mais ainda, ele é digno de honra. Porque ele é a imagem, ele é a figura do próprio Deus Pai. Essa é a imagem que nós temos no Evangelho de São José, que é chamado de justo. Veja, ele é chamado para ser pai substitutivo. Pai e protetor e provedor do filho unigênito do pai. Mas é isso que cada pai, que cada esposo, no final é. Ele faz na família a imagem, a figura de Deus. O pai é a imagem, o esposo é a imagem, deveria ser a imagem de Deus, a referência do pai dentro de casa, dentro da família. Todo pai recebe de Deus essa missão, de ser guarda, de ser protetor, de ser provedor de sua casa. Para isso, a Bíblia diz para esse pai, para esse esposo, para esse homem, ouça a voz de Deus. Vocês viram quantas vezes São José no Evangelho ouviu a voz do anjo de Deus? Ouviu a voz de Deus? E ouviu a voz de Deus que o falava em sonho. Ou seja, quando no silêncio, quando ele se calava, quando ele saía da agitação. Por que tem tanto pai, tanto esposo, que não escuta, que não consegue mais ouvir a voz de Deus, que não obedece mais à voz de Deus, porque não sabe calar, que não sabe parar, não sabe descansar na presença do Senhor. Então eu estou falando com você, que não para, que não descansa, que não dá tempo para si mesmo. Pare! Ponha-se na presença de Deus. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus dizer para você o que Ele tem para dizer. E aí Deus falará. Deus falará em sonho. Deus falará em visão. Deus falará de modo sobrenatural. Aqui não tem como você não lembrar de José do Egito. Não São José, o pai adotivo. José do Egito, filho de Jacó, que foi jogado pelos irmãos no Egito e prosperou.
prosperou, ficou rico, se tornou chefe da casa do faraó, foi colocado para morrer, foi vendido como escravo e triunfou. A história do homem que ouve a Deus, do homem que escuta a voz de Deus, é a história do homem que triunfa. Triunfa sobre si mesmo. Triunfa sobre as tentações da casa de Potifás. Só para lembrar, a mulher de Potifás que queria levar José para o mau caminho, e José firme na presença do Senhor, porque o que vai ter de vagabunda para te levar para o mau caminho não está escrito. O que vai ter de sem vergonha para te tirar da presença de Deus não está escrito. E José firme na presença do Senhor. E José não era um velhão não, viu? José era um moço, com toda a virilidade, com todo o vigor, com toda a força, não sei se você me entende. E ali na presença do Senhor, Senhor, me salva, Senhor, cuida de mim. Que a mulher de Potifás era boa pessoa. Quer dizer, não era boa pessoa, você me entendeu? Querendo levá-lo para o mau caminho, e ele ali, na presença do Senhor. E o que Deus faz com esse moço? Deus honra esse moço, Deus liberta esse moço, Deus faz esse moço crescer na presença dele, e ele vai ser usado para salvar os irmãos que um dia tentaram ferrar com ele, os irmãos que um dia tentaram acabar com a vida dele. Essa é a maior vingança que um homem honrado pode ter nessa vida: ser vencedor, triunfar, prosperar e estender a mão para aqueles que um dia te cuspiram. E foi isso que ele fez. O sonhador, não é isso? Foi assim, era assim que os irmãos chamavam José. O do Egito e São José também, cheio de sonhos. Um pai que não sonha, um esposo que não sonha, que não tem visão sobrenatural. Sonho, você entendeu o que é sonho? Visão sobrenatural. A família dele vai por água abaixo. Ele não salva nem ele, nem os seus. A coisa é feia, meu irmão. É tudo sendo feito, é um trabalho constante do mundo para te destruir. Você que é homem, você que é marido, você que é pai, o mundo está trabalhando para destruir você, porque você é a cabeça da família. Pater et custos, pai e protetor. Nossa Senhora está grávida, Nossa Senhora está dando à luz, Nossa Senhora está com um bebê, Nossa Senhora está cuidando de uma criança. Uma mulher está fragilizada nessa situação. Ela precisa, não somente nessa, mas em muitas situações, de um homem, de um marido, de um esposo que sonhe, que tenha visão sobrenatural, que tenha visão espiritual, e isso lhe dará tranquilidade, segurança. Eu acho legal, formidável, que quando José diz, vamos para o Egito, vocês ouviram alguma coisa, Nossa Senhora falando alguma coisa? A Nossa Senhora fala alguma coisa no Evangelho de hoje? Ela é tratada? Ela só aparece, não é verdade? Sabe por quê? Porque tem alguém cuidando de tudo. Tem um marido cuidando de tudo. Tem um cara disposto a levar todo o soco e toda a porrada da vida. Sabe por que ela está tranquila e silente? Porque ela está cuidando do mais precioso que é Jesus, do mais precioso que é a casa, do mais precioso que é a intimidade do lar. Mas sabe por que ela está em paz? Porque ela tem um homem, ela tem um marido. E veja que trata-se de um casamento casto, de um casamento totalmente diferente, santo. Mas não muda nada. Porque a pior coisa do mundo, imagine, se Nossa Senhora não confiasse em São José, você veria que Nossa Senhora falando o tempo todo aqui. Não é não? Porque quando o homem não faz o seu papel, a mulher precisa ficar tagarelando, falando, no ouvido. A tradição diz que São José tomou ouro, incenso e mirra, os presentes dos reis, utilizou com diligência
esse tesouro para cuidar de tudo. Vocês imaginem, no século I, você sair com uma criança e uma mulher em resguardo, numa viagem da Palestina para o Egito, sem estrada, com assaltantes, com todo o perigo, para uma terra de pagãos. Do Egito é uma terra de pagãos, compreende? Uma ou outra sinagoga dos judeus, talvez, não é? Talvez ele soubesse de algum conhecido que estivesse no Egito. No mais, trata-se de uma verdadeira aventura, de um perigo. E contudo, Nossa Senhora está calada. Nossa Senhora está quieta, tranquila, porque ela sabe que ela tem um homem, que ela tem um marido, que ela tem um esposo de verdade, que ama, que teme a Deus, que tem sabedoria, que tem providência, que sabe cuidar de tudo. Aí você olha para esses homens de hoje, aí você entende por que a mulherada tem que falar tanto. Por que a mulherada tem que estar toda hora dando pitaco e entrando em tudo? Porque se não for assim, cara, a família vai por água abaixo. É uns homens que não têm bom senso. Eu não sei que raça de homem que nós estamos criando, de futuros esposos que nós estamos criando. O que será da nossa próxima geração? Com esses meninos sendo criados, não para ser homem, não para ser marido, não para ser esposo, mas para ser servido. Sabe? Não pode contraditar, não pode ter dificuldade, não pode cheio de melindre, de mimimi, e tudo ofende, e tem que tomar um cuidado. Olha, cala a boca, cuidado que teu pai não pode saber disso. Olha, cuidado porque teu... Ah, que sensibilidade do donzelo. Um pai não poder saber disso, não poder saber daquilo, tem que esconder isso, tem que esconder aquilo. A mulher assaltando o pai, o marido, para conseguir dinheiro. Aqui em Alphaville está cheio de assalto. Porque não tem diálogo sobre finanças, porque não tem diálogo sobre dinheiro. E aí o porquê que você entende agora a emancipação, muitas vezes financeira, da mulher. Ai dela se ela não fosse emancipada financeiramente. Que esses homens que estão aí, você vê como Deus é maravilhoso? Ele já cria tudo, ele já prepara. Deus já sabendo que viria uma turma de homem muito esquisita. Eu sei que você não está gostando. Calma, já vai chegar a vez da mulher. Calma. Mas esse espírito de tranquilidade de Nossa Senhora, todas as vezes que eu leio, eu me admiro. Porque, veja, eles estão fugindo, porque Herodes, que era um verdadeiro demônio, queria matar os meninos. Só para você se lembrar, Herodes, esse daqui, o Antipas, ele começou a matar os filhos da própria casa dele. Ele mandou matar os próprios filhos. Então um homem que manda matar os próprios filhos, você imagina do que esse homem não é capaz. O povo ficou em pânico quando disseram, olha, Herodes decidiu que vai matar algumas crianças que ele acha que possa ser o Messias. Então não foi uma fuga tranquila, não foi uma fuga, sabe, assim, vamos ali no Egito fazer umas férias. Não, foi algo desesperador, como está acontecendo agora em muitos lugares. A família tendo que se reestruturar para poder aguentar esse país. Vocês não imaginam a quantidade de paroquianos vindo conversar comigo, pedindo conselho, se não é a hora de arrumar as trouxas e ir embora. Todo mundo tirando dupla cidadania. Paraguai, Uruguai, Portugal. Todo mundo que tenha um pouco de juízo, internacionalizando dinheiro, porque não sabe o que vai acontecer com isso aqui. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas e a esperança? Sim, a esperança. Mas você tem que ter um plano B. Você tem que ter outros planos. Você tem que ter sabedoria. Mesmo ficando, e é isso que eu espero, né, que nós enfrentemos e vençamos. Mas você tem que estar atento. Nossa Senhora está em paz.
cuidando do menino, porque ela sabe que tem um esposo à frente. Eu fico, e agora eu rezo mesmo a Deus, quantas famílias que não sabem o que é isso, que não sabem o que é ter um pai presente, um pai de verdade. A esposa, agora vamos para a mulher. A figura feminina na Bíblia, e nesse evangelho, e nos textos que nós ouvimos, principalmente a segunda leitura, ela é a gestadora de vida, no sentido não biológico, no sentido pleno. Engravidar na Bíblia não é qualquer coisa. Engravidar é fazer-se a semelhança de Deus, dar vida como Deus dá vida. Aliás, das três pessoas da Trindade, é a figura do Espírito Santo, né? O Espírito que pairava sobre as águas, não é assim? Para que as águas fossem capazes de gerar a vida. E não é à toa que é a mulher que carrega a bolsa com água da vida, o líquido amniótico. Vocês estão entendendo isso? Não é somente uma coisa biológica. Trata-se de algo transcendental, que não é somente físico, que é espiritual. Isso de gerar vida no sentido pleno da palavra, que pertence a Deus, a mulher encarna de uma maneira própria, absoluta, total. Por isso, na segunda leitura, o apóstolo diz: mulheres, sejam solícitas para com vossos maridos. É isso que é dito da mulher. Tem várias coisas, eu não daria, eu tenho que, mesmo me estendendo, resumir. Por que para a mulher é dito, para você mulher, esposa, é dito, seja solícita? Versículo 18 da segunda leitura. Solícita, a solicitude é o ato de quem trata, de quem cuida. A boa vontade, a atenção, o empenho, o interesse de um cérebro não racionalista, mas amoroso. Nós vamos dizer sem nenhuma dúvida, o cérebro amoroso da família é a mulher, é a mãe, é a que pensa, mas pensa com o coração. Enquanto o São José está pensando com a ação, Nossa Senhora está pensando com o coração. Isso é próprio do feminino, é próprio do gênio feminino. Veja, não há aqui em Nossa Senhora, ela é o grande modelo da mãe, não tem nenhum ativismo desenfreado. Você não vê Nossa Senhora, mesmo quando ela vai visitar sua prima Santa Isabel, ela vai em paz, grávida, tomando o lugar do marido em nenhum momento, tomando a frente de São José em nenhum momento. Veja como ela está cuidando daquilo que é próprio dela. Maria Santíssima é a mãe solícita por excelência. Isso é do gênio feminino. Aqui não tem como não lembrar, né? Porque elas estão salvando, as mulheres aqui, querendo salvar o filho. Tem outro menino também que tentaram matar, Moisés, e que foi exatamente parar no Egito. É Moisés no Egito. A mãe solícita, ela aprende a perder por causa dos filhos, por causa do marido. Joquebede é a mãe de Moisés. Ela prefere colocar o filho num cesto, jogá-lo no rio Nilo, a vê-lo morrer. Ela diz: Deus vai cuidar. Miriam, a irmã, é uma gangue de mulher. Mulher sabe se organizar em gangue, melhor que homem. E elas se organizam. Miriam vai cuidando ali da cesta e vai fazendo com que a cesta vá direto onde a filha do faraó, a princesa, está tomando banho. Lembra disso? Bastiá, a princesa do Egito. É Miriam que dá a Bastiá, a princesa do Egito,
A filha do faraó, a ideia de que esse senhora não tem leite, esse menino precisa de leite. E coloca a mãe Joquebede para amamentar Moisés. É uma trama maravilhosa. Eu adoro essa trama. Mulher sabe ser assim. Entendeu? Tramar nos bastidores. Entendeu? Fazer sem precisar aparecer. Fazer o sacrifício. Veja para Maria Santíssima o que significa deixar tudo. Deixar sua terra. Deixar seus parentes. Arriscar tudo por causa do filho. Acreditando no plano traçado pelo marido. Isso é maravilhoso. Isso é do gênio próprio da mulher. Você quer salvar o menino? Você quer salvar seu casamento? Você quer salvar seu marido? Você quer salvar sua esposa? Aprenda a perder para ganhar. Aprenda como Maria de Nazaré. Aprenda que topou sonhar junto com o marido, de sonhar junto com São José, de acreditar na intuição dele. Tenha essa sagacidade, mulher, esposa, essa esperteza, essa diligência que enche o coração de esperança, que fez com que Joquebede dissesse: não, meu filho não vai morrer, eu vou colocá-lo aqui nessa cesta de vime e Deus vai prover, Deus proverá. Essa é a mulher verdadeira, é a mulher que crê, é a mulher que espera. E aí Moisés se levanta um príncipe, como Jesus se levantará e sairá do Egito para ser o Salvador. Amém? Moisés era a sombra de Jesus. Jesus é o verdadeiro Moisés. Moisés saiu do Egito para libertar o povo da escravidão do faraó. Jesus saiu do Egito para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Por causa da trama de uma mulher silenciosa chamada Virgem Maria. Termino agora. Não se iluda. O faraó está aí fora, querendo destruir o Moisés. Herodes está aí fora, querendo destruir Jesus. Satanás está aí fora, querendo destruir sua vida e a vida da sua família. Não se iluda. Eles continuam como há 2000 anos, como há 4000 anos atrás. Agindo, querendo matar as crianças no ventre de suas mães, o aborto, querendo destruir as famílias pelo divórcio, propagando em todo lugar o adultério, filhos que vão se perdendo, mortos no pecado, famílias vivendo só para o materialismo, para o dinheiro, escravas, famílias escravas do pecado. Então não mudou. Faraó, Herodes, Satanás agindo no mundo. E para salvar a sua família é preciso salvar Jesus menino. É preciso fazer como fez São José, como fez Maria. Hoje, nessa oitava do Natal, diga para Jesus: eu te salvo na minha casa. A minha casa é o teu refúgio, é o teu esconderijo. Essa imagem da fuga para o Egito que nós ouvimos hoje é que deu origem à devoção de Nossa Senhora da Gruta. Por isso que eu fiz questão de rezar essa missa aqui hoje. Ninguém ia me tirar essa missa daqui. Ninguém. O evangelho da fuga para o Egito foi parando em uma gruta que Nossa Senhora foi dar de mamar ao menino Jesus, e o leite de Nossa Senhora escorreu na pedra e a gruta ficou toda branca. Está até hoje lá em Israel, e a tradição é essa, né? Mas é isso, é o cuidado, né? É um lugar onde se guarda Jesus. Isso aqui é um paraíso no meio de Alphaville. Isso aqui é um pedaço do céu.
aqui no meio dessa confusão que é Alphaville, cada vez maior a confusão, ainda há um refúgio aqui, ainda há um lugar onde Jesus é guardado, onde Jesus é nos dado, onde Jesus se dá a nós em comunhão. Então peça para Jesus. Eu finalizo essa homilia fazendo este convite. Peça para Jesus: Jesus, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir das pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Eu não desistirei nunca de salvaguardar a Tua presença na minha vida, a Tua presença na Eucaristia, a Tua presença na Santa Missa, mas especialmente a Tua presença na minha casa. A minha casa é a casa de Nazaré. Repita no seu coração: a minha casa é a casa de Nazaré. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Amém. E viva a Sagrada Família. Viva!